26. Isaías vai estar antes de Jeremias, depois de Cantares ao Cântico dos Cânticos. E aí você vai percorrer e vai encontrar o capítulo de número 26 e vai fixar os seus olhos no versículo de número 3. Tua palavra, Senhor, ela é o teu poder para todo aquele que crê, e nesse momento queremos ouvir a tua voz, então que eu possa ser um canal de bênção para todos aqueles que vão ser alcançados por essa palavra que cura, liberta, que salva, que transforma, que eu possa então nesse momento entender juntamente com toda a igreja do Senhor aquilo que o Senhor propôs para nós, e é assim que nós te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A maioria das traduções, quase a totalidade das traduções, vai trazer assim: aquele cujo propósito está firme. Possa ser que na NTLH você encontre uma palavra diferente, mas a grande maioria das traduções, principalmente as Almeidas, você vai enxergar, ver e perceber que a palavra mais correta na tradução seria propósito. Então, Senhor, guarda em paz aquele que o propósito está firme, porque a confiança está depositada em Deus. O Senhor ministrou sobre a minha vida isso, eu quero compartilhar com vocês a partir desse momento algumas coisas relacionadas com esse versículo. Primeiro, eu quero colocar um tema aqui para a gente poder entender o que Deus vai falar conosco, que seria algumas razões pelas quais muitos cristãos não cumprem o propósito. Algumas razões pelas quais muitos cristãos não cumprem o propósito. A gente viu aí que o profeta Isaías ele fala que aquele que tem o propósito firme, Deus guarda em perfeita paz, mas está com o depósito, a confiança completa no Senhor. E a gente percebe que uma busca da satisfação pessoal e destaque profissional, como aquisição de bens, acúmulo de riquezas, tem levado muitas pessoas, se não a grande maioria, inclusive de cristãos, nesse afastamento da descoberta do propósito verdadeiro de uma vida em Cristo Jesus. As pessoas estão em busca de satisfações diversas, estão em busca de destaques, estão em busca de likes, de seguidores, em busca de riquezas, bens materiais, acúmulos de muitas coisas. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12, vá para lá para o Novo Testamento, de trás para frente, de Apocalipse para trás, você consegue encontrar melhor Hebreus, capítulo de número 12, no versículo de número 1. E a gente vai perceber algumas orientações de Deus em cima das coisas que eu vou falando. Os versículos vão nos orientando, inclusive, para que a gente possa estar alinhado no propósito, entender o propósito, descobrir o propósito e não ficar desapercebido com o nosso propósito, com aquilo que Deus colocou para nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, essas coisas todas que vão ser embaraço,
nós precisamos nos livrar. Aquilo que está nos atrapalhando, a gente precisa deixar de lado. Nós vamos andar certamente como reformados, aqueles que estão em busca da verdadeira palavra de Deus, e rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. A gente vai ter que sair de tudo que está sendo atrapalhação para as nossas vidas. E quando a gente olha toda a história da humanidade, não tem nada pior do que atrapalha o ser humano do que o poderio econômico. Não que não seja bom, tudo vai estar relacionado com questões financeiras. Até o socialismo, ele se desenvolve com o capitalismo. A geração de riquezas vai ser através dessas questões materiais. Mas nós que estamos em Cristo, precisamos saber que nós temos um Deus e Ele se chama Jesus e não Mamon. E Mamon é o único Deus que Jesus fala na Bíblia. O pior de tudo é que esse status, essa posição, essa fama, essas regalias, esses privilégios vão gerar um ciclo vicioso de manutenção do poder. Quem chega lá dificilmente quer sair, quer se humilhar, quer retornar ou quer deixar de lado. E todo aquele que se embaraçar com essas questões certamente vai ser corrompido por um sistema, porque o mundo jaz no maligno. Olha só a orientação de Deus para nós. Você estava em Hebreus, você vai voltar para Jeremias. Voltando, Jeremias vai estar antes de Isaías, seguindo a rota de Apocalipse para Gênesis. Então você vai encontrar Jeremias, capítulo número 29, um versículo conhecido. Melhor dizendo, 2 Timóteo 2,4, desculpe, eu olhei errado, perdoa o pastor. Olha aí, 2 Timóteo, você estava em Hebreus, volte um pouquinho, vamos encontrar Timóteo logo. 2 Timóteo 2,4. A gente está falando que esse status vai gerar um ciclo vicioso, e esse ciclo vicioso certamente vai embaraçar as pessoas e vai corromper essas pessoas no sistema. Olha a orientação de Deus que está em 2 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens ou seres humanos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que nenhum ser humano não conheça a verdade para a salvação. Não é 2,4. Estou falando tudo errado? Falou 2,4, mas está dentro. Está dentro do versículo. Falei errado de novo. Glória a Deus pela palavra dele. Ainda no meio do erro, Deus usou um versículo para poder dizer para a gente algo dessa maneira. Eu vou voltar lá, porque é 1,4 isso aí, pessoal. Olhe lá. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. Nem para ouvir que miserável. E a gente está ouvindo. Para que saiba que aqui não está toda a sabedoria divina, mas eu estou orientando vocês para a palavra em Cristo Jesus. Amém? Então a sua esperança, a sua expectativa e o seu Deus não sou eu. Ainda que no final de semana fomos visitados por ídolos na cidade e muitos foram atrás desse ídolo, eu não sou o ídolo de vocês. Vocês têm um Deus chamado Jesus Cristo. Amém? 1 Timóteo 2,4, o erro saiu no acerto. Deus não quer que ninguém pereça, pessoal. Então Deus quer salvar todos aqueles que creem. Agora a gente vai ler o 2 Timóteo. Estava no primeiro, vai em 2 Timóteo, no versículo de número 4, no capítulo de número 2. Agora a gente vai ler exatamente o estudo.
A gente estava falando sobre os embaraços da vida que corrompe o coração do ser humano e faz com que ele não consiga alcançar o propósito. Ou ele fique desviado do propósito, ou ele nunca consiga enxergar o propósito. Porque a temática é algumas razões pelas quais muitos cristãos não cumprem esse propósito. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar o que os alistou. Paulo está informando a Timóteo o seguinte: olha, o soldado que está militando para a guerra, ele não pode ficar com a cabeça em outras coisas. Ele tem que estar focado, ele tem que estar separado, ele tem que estar atento e vigilante, porque ele foi alistado para um combate de vitória. Então nós precisamos tomar cuidado com essa busca de satisfação pessoal, com destaque profissional. Temos visto famílias destruídas porque os pais estão em busca de estados sociais, crescimento profissional. Não que isso não seja lícito, bom, mas cuidado para não ferir princípios da palavra de Deus, em busca de posições, cargos, títulos, exaltação humana, porque a glória pertence ao nosso Jesus. E aí os filhos estão sendo criados pela mídia, os filhos estão sendo criados por várias outras coisas que não os princípios de Deus. Estão sendo enxertados de filosofias humanas, ateísmo, falsas doutrinas, ensinamentos mentirosos. Imagine aí 1.800 horas na semana, um jovem que está na faculdade estudando, ele vai receber uma carga horária de 1.800 horas. Passa a semana, ele acumula outra semana, no mês ele passou 1h30 no culto do domingo, mais 1h30 no culto do outro domingo, 3 horas. São 4 domingos, 6 horas. Tem condições de competir, brigar com as trevas e ser vitorioso? Se botar um jovem aí envolvido com as coisas de Deus na igreja, trabalhando, buscando, tendo devocional, ele vai chegar no mês aí em 40 horas de estudo bíblico. Mas na escola, na faculdade, ele vai estar no mês com 1.800 horas de filosofias humanas e muitas delas diabólicas. Por isso que Deus diz assim: ensina o teu jovem e faz com que o teu jovem fique firme. Ele fala: ensina a criança. Porque ele vem ensinar desde pequeno. Quando ele chegar jovem, aí a palavra para o jovem é: jovem, vocês que têm muita energia, muito vigor, muita força, fiquem com a mente em Deus, porque o maligno está ao redor para poder tirar você. Então você que é jovem, você que é adulto, muitas vezes não nasceu no Evangelho, precisa ter um esforço máximo agora, de um sacrifício em busca daquilo que você entende que são valores que são imutáveis dentro da palavra de Deus e dos princípios do Senhor. Imagine um adulto agora que foi doutrinado 40 anos fora de Deus e se converte. O sacrifício perfeito de salvação já foi feito na cruz de Cristo e Ele já nos deu essa possibilidade. Agora o sacrifício da gente buscar
renunciar e estar entendendo o que Deus está falando, devocional, lendo a Bíblia, estudando as Escrituras Sagradas, orando, jejuando, aí não cabe mais a Cristo, cabe a mim e a você. Glórias a Deus. E é por isso que muitos cristãos não vão cumprir o propósito. Deus determinou algo para a vida daquela pessoa, mas os entretenimentos, as situações visíveis, os atrativos do mundo, vai fazer com que a pessoa comece a ter mais tempo dedicado a si mesmo ou a coisas que não tem nada a ver com o mundo espiritual na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos ver 6 principais razões pelas quais muitos cristãos não cumprem o propósito. Primeira delas, quando confundem o propósito de vida com o sucesso social. E a pessoa começa muito bem, e ela está indo para a igreja, ela começa a receber a palavra de Deus, Deus vai tirando todas aquelas amarras, todos aqueles resquícios, tudo aquilo que é atrapalhação, pecado, vai santificando na palavra. Deus vai purificando a pessoa, vai libertando, retirando as mazelas do pecado, as sujidades. Deus vai curando a alma, curando a mente. E aí daqui a pouco a pessoa atrapalhou o propósito com o sucesso social. E agora ela é coach, porque confundiu as coisas. E agora ela começou a tomar um rumo que não tem mais o olhar para o próximo necessitado, mas acredita que tudo que está recebendo vem de Deus e não pode compartilhar com ninguém. Estava conversando com um diácono hoje de manhã, eu disse assim: Deus não vai nos dar nada que não seja para a gente compartilhar em unidade com Ele. Tudo que temos, exceto a salvação, é para compartilhar, não é só para curtir. Deus não dá dons, Deus não dá riquezas, Deus não dá bens para a gente, materiais, se não for para repartir com as demais pessoas no reino. Aprendam isso de uma vez por todas. Só que nós queremos tudo para nós mesmos, porque o ser humano é dessa maneira. E se a gente perder essa visão do propósito, a gente vai pensar que é Deus que está nos promovendo, porque o nosso sucesso social agora, e as pessoas começam a nos idolatrar, fazermos que sejamos a referência deles para o egoísmo, para a ganância, para as posses. E então a gente começa a confundir o que é o propósito de vida nosso com aquilo que é sucesso. Não existe sucesso na vida do ser humano fora de Cristo Jesus. Somos sempre vazios e temos um grande vazio existencial que só é preenchido com a palavra de Deus. Muitas escolhas com aparência de progresso têm lançado diversos cristãos no sentido de conformismo do que é seguro, confortável, prazeroso, ao invés de encaminhá-lo para o propósito. Então, a aparência de progresso, e aí está trazendo uma falsa segurança, um falso conforto e um falso prazer. E daí a pessoa começa a confundir o que é propósito de vida e o que é sucesso social. Olha o que é Jeremias. Agora a gente vai para Jeremias, louvado seja Deus. Jeremias 29:11, versículo conhecido. Olha o que Deus fala através do profeta Jeremias, no versículo número 11 do capítulo número 29. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
É Deus que tem os melhores planos para minha e para a sua vida e para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Eu falei para você parar de estudar, de almejar algo melhor, de batalhar, conquistar. Não, eu disse que cuidado para que o propósito não seja desviado daquilo que é o que Deus quer. E muitos nessa caminhada têm se desviado do propósito. Muitos nem têm encontrado o propósito. Aliás, tem muitos cristãos que não sabem nem o que é isso. Nunca ouviu nem falar sobre isso, porque tem uma vida relacionada com somente esse mundo na horizontal. Para que Deus te chamou, o porquê que Ele te criou, o que você está fazendo vivo com essa idade que você tem nesses dias de hoje, o que Ele quer que você faça nessa geração, e se você morresse agora, qual seria o cumprimento daquilo que Deus te chamou e para onde você iria? Se você souber responder essas perguntas sem dúvida, você realmente está convertido e sabe quem é Deus na sua vida. Oh, glória! Louvado seja Deus! Esse Jesus é lindo, maravilhoso. Segunda razão pela qual muitos cristãos não cumprem o propósito. Quando estão ocupadas com seus próprios medos, com os perigos da vida, com as dificuldades, e vão acabar correndo numa direção contrária ao propósito. Porque quando a gente está com medo, a gente corre para cima da situação ou para fora? Para fora. A maioria das pessoas, quando está com medo, ela quer escape, fuga. Então o perigo vai nos projetar para o lado contrário. Aquilo que nos causa dificuldade, a gente quer procrastinar, a gente quer deixar para depois, se possível, nem mais encarar aquela situação. Mas Deus chamou a gente para um propósito específico. E olha o que Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, fala. Vai lá para o início da Bíblia, depois que você passar os 5 primeiros livros do Pentateuco, você vai encontrar Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Se você iniciar por Gênesis, depois de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, você vai encontrar o Josué. Olha o que Deus fala para mim e para você. Não fui eu que ordenei você. Fui eu que te chamei. Não fui eu que mandei. Não sou eu que estou contigo. Então seja forte, corajoso, tenha ânimo. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. É onde estivermos. Deus está conosco. Ele não quer que a gente fique com medo, com receio, inseguro. Deus não quer que a gente não corra risco, não tenha prejuízos. Deus não quer que a gente não se sinta confortável, seja de prazer. Não. Deus quer que a gente encare a situação, porque com o nosso Deus saltamos muralhas, hasteamos bandeiras. Nosso Deus é o Deus da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos, nos dá vitória em meio às batalhas. Os cristãos não cumprem o propósito porque são cristãos medrosos. São cristãos que estão não querendo correr riscos, não querendo enfrentar dificuldade. Como é que você sabe que está alinhado com o propósito? Quando as batalhas aumentam, pessoal. Se a batalha diminuiu, fiquem assustados. Quando foram as maiores conquistas de Salomão? Quando ele estava guerreando. Daqui a pouco ele começou a fazer aliança.
e ele tinha uma mulher. O tempo passou, agora ele tem 1000 e não tem mais guerra. E a Bíblia diz que ele estava queimando incenso para os deuses estranhos. E que em Jerusalém ele levantou um altar idólatra para cultuar um Deus que não o Deus que a gente serve. Então, se tiver calmaria, você fique assustado. Porque primeiro a gente tem que vir a tempestade para Jesus dar a ordem e mandar acalmar a tempestade. A calmaria só vem depois que Cristo libera a palavra para o cumprimento daquilo que Ele quer. A nossa vida é uma vida de dificuldade e de perigo. Não vi nenhum glória a Deus. Agora, se você quiser pagar 7, 8, 10 reais, você não vai ouvir isso. Vai ouvir o que a gente quer ouvir como ser humano. Deus é um Deus que dá vitória. Olha para o lado aí e fala para o teu irmão: você é mais do que vencedor. Fala aí para agora, em nome de Jesus. Levanta e grita, igreja. E aí vai caminhar fora do propósito até o inferno. E naquele grande dia não valeu a pena. Agora, o nosso Deus é um Deus que nos dá a vitória em meio à guerra. E a gente pode sorrir, se alegrar e dizer: realmente nós servimos um Deus todo-poderoso. Amém? Para viver o propósito é necessário correr riscos, ficar com prejuízo, sofrer o ônus e não estar feliz o tempo todo. A gente não vive uma falsa felicidade de redes sociais. Muitos com um sorriso de fora a fora nas orelhas, mas com uma vida destruída espiritualmente. O crente, ele sofre o prejuízo. O crente, não estou falando para ele ser idiota, tolo e bobo. Eu estou falando que a gente muitas vezes fica com ônus para o outro encontrar Jesus, ou para o irmão amadurecer, crescer espiritualmente. Ou a gente sofre para que o outro possa ser liberto, curado e salvo para a glória de Deus. Amém? Terceira razão porque muitos cristãos não cumprem o propósito: quando se concentram nas próprias dores e sofrimentos e acaba se descuidando daquilo que Deus ordenou e chamou para fazer. Fica olhando para as dores, para os próprios sofrimentos, e aí daqui a pouco está vivendo uma vida de tristeza profunda, olhando para o passado e arrastando o passado para os dias de hoje, se lamentando. E a lamentação é uma linha muito tênue, fina, para poder não murmurar. Por que comigo? Isso acontece assim. Não toque em mim que estou dolorido. Não fale isso que minha mente não aguenta. Não quero mais isso. E aí fica se isolando dos outros. Não quer compartilhar para ser curado. Fugindo daquela situação, se escondendo para não encarar de frente as dores e os sofrimentos, e só vai ser curado quando expor essas situações diante de um Deus que pode curar. Quem foi que tocou em mim? Espera aí, né, Jesus? Uma multidão, né? Não, mas de mim saiu o poder. Aí bate tudo. Aí a mulher ali ficou sem ação. Isso fui eu. Ela vinha cheia de dores e sofrimentos, mas ela teve que se chegar diante de Cristo para expor os sofrimentos e as dores dela. E naquele momento a Bíblia diz que ela foi curada. E tem diversos exemplos. Essa veio a minha lembrança nesse momento que eu quero falar com você.
que as nossas dores e sofrimentos não são maiores do que o propósito de Deus nas nossas vidas. Encare suas dores, cresça em meio aos sofrimentos e aprenda alguma lição importante para poder ser mais do que vencedor em Cristo em meio a todas essas situações adversas da vida. Nada na nossa vida vai acontecer se Deus não permitir para que a gente amadureça e vá para uma outra dimensão espiritual em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada de fuga. Para cima. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não é lá a porta da igreja do inferno e a gente aqui recuado com medo. Porque estão fazendo fetiche, estão fazendo macumba, estão fazendo um lugar de coisa, estão mandando tudo. Bora orar, intercede, a gente aqui. Não. As portas do inferno. A gente vai para cima, derrubar essas portas todas e resgatar e restaurar aqueles que estão lá, perdidos no inferno. A igreja que avança para frente, igreja do Senhor. Tomar esse Brasil para Cristo de uma vez por todas. Oh, glória! Para frente. Muitas vezes a gente não vai estar feliz o tempo todo, mas a gente vai ter momentos de muitas alegrias, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Então a gente precisa estar atento com isso. Pensamentos voltados para o passado, fixados nas ofensas. As mentes estão atentas nas palavras contrárias, desanimadoras, pejorativas, que impedem o nosso crescimento espiritual, pessoal. Vivendo de dores e sofrimentos, olhando o passado, ó dias, ó céu, ó azar para quem era da minha idade, para quem não é, remoendo as coisas antigas. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Para de ficar olhando, libera o perdão, vai caminhar com Cristo. Coloca os olhos fixos naquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. As mentes voltadas para coisas contrárias, porque me amaldiçoou, palavras que me denegriram. Nada com isso. Você sabe qual é o propósito da sua vida. Tudo que vier de palavra, tudo que vier das pessoas que não estiver de acordo com o que Deus fala que você é, o que Deus fez para você e o que Deus enxerga na sua vida, você nem liga. Porque a gente ouviu aqui que Deus que sabe quais são os planos que tem para mim e para você. Olha aí o que está escrito em 2 Coríntios 5,7. Não vou errar dessa vez e entrar primeiro, não. Atos, Romanos, Coríntios. Vai passar os evangelhos, depois você vai encontrar Atos, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Você quer participar de um culto de cura e libertação? Vá para a igreja e congregue aonde está sendo pregada a verdadeira palavra, porque aí tem cura e libertação em todos os cultos. Oh, glória! 2 Coríntios 5, 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É isso? 5,17. Fica para trás, deixa essas coisas para lá, essas palavras malditas para trás, pejorativas para trás. Em Cristo se encerrou toda a maldição contra a minha e a sua vida na cruz. Encerrou tudo que não prestava de pecado. E aí a gente vai transmitir para a nossa geração, para a próxima geração, tendências
abençoadas, porque nós somos pessoas abençoadas e sermos uma bênção onde estiver. A nossa tendência não é gerar o que veio do passado, das famílias, dos parentes, das coisas, mas é gerar vida e abundância na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Agora, por que muitos cristãos não cumprem o propósito? A gente vai para o quarto ponto. Quando o entendimento é falho sobre a paternidade de Deus, impossibilitando então o discernimento do propósito. Não sabe que Deus é um pai que cuida, que zela, que provê, que protege. Não entrou ainda a paternidade de Deus nessa pessoa. Ele é crente, vai para a igreja, cumpre as obrigações eclesiásticas, religiosas, mas não consegue deixar Deus ser pai. Porque tiveram algumas falhas na criação. Muitas pessoas vieram de famílias desestruturadas, com ausência de pais verdadeiros, que ensinasse a palavra de Deus, que não tem uma paternidade que direcionasse para Cristo. Então, essas famílias, elas acabam gerando pessoas que não entendem que Deus é pai. Quando Deus, na pessoa de Cristo, apresentou essa paternidade, muitos fariseus rejeitaram. Nós temos pai Abraão, nós não queremos Deus, nós queremos Abraão, porque ele é o nosso pai. Então a gente precisa entender que Deus não é um pai como o nosso pai foi, como a nossa mãe foi, ou é. Ele é um Deus amoroso, que sempre vai nos dar uma oportunidade para recomeçar. Ele é um Deus que não é vingativo, que perdoa quando confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados. Ele é um Deus que resgata o perdido e restaura a vida de todas as pessoas que se dedicam a Ele, que buscam a Ele em relacionamento verdadeiro, que querem a presença e a intimidade com o Espírito Santo dele. E aí, por não conhecer essa paternidade, não viver essa paternidade divina, acaba não tendo discernimento do propósito. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 17. Você está em Coríntios, você volta para Romanos. Capítulo número 8, versículo de número 17. Olha o que Deus diz para mim e para você nesse momento. Para você que tem aliança com Deus, em nome de Jesus, pela pessoa de Cristo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Temos uma herança. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, se de fato participamos do quê? Das suas vitórias, alegrias, sucessos, status, riquezas e bênçãos sem medidas, a glória, aleluia. Somos filhos se participamos com Cristo dos seus. Não vi. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que quer sofrer, irmão? Nos dias de hoje, quem é que quer sofrer? As medicações analgésicas estão tão potentes que o cara só cheira. Já passou as duas. Se ele não cheira, ele come açúcar. Porque é igual a cocaína. O cérebro vai transformar o açúcar numa dopamina potente para dar uma satisfação total e prazerosa. As formigas estão se vendo loucas com esses crentes.
Se não come açúcar, vai fazer um bocado de coisa para sentir prazer. E o sexo é o maior prazer que o ser humano pode sentir. E aí muitos estão perdidos na pornografia, acessando sites. Diga-se de passagem que 85% da igreja evangélica brasileira acessa sites pornográficos, dados estatísticos de pesquisa, sendo homem e mulher. Um grande evento que aconteceu há 5 anos ou 6 anos atrás, num grande hotel em Rio de Janeiro, com uma grande igreja evangélica de renome no Brasil, todos os quartos ocupados, mais de 500 quartos ocupados, e quando puxaram extratos da conta da internet, querem saber o resultado? Eles estavam num congresso de avivamento. 95% dos quartos tiveram acesso a sites pornográficos em uma noite. Aviva, Senhor, a tua obra no meio do teu povo. Vamos trabalhar com casais na frente com isso aí, viu? Começa a orar e jejuar para Deus nos libertar disso aí. Então, essa falta de paternidade está impossibilitando o discernimento espiritual. Nós somos filhos, herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. Somos participantes da glória deles. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos filhos e filhas de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer um. Você não está sozinho. Deus não vai deixar faltar o que você precisa nas necessidades, no cumprimento da palavra. Deus não vai deixar nunca eu e você sozinho em nenhum momento. Aliás, Ele resolveu habitar dentro de nós, para que a gente tenha certeza disso. Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Então a fragmentação dessa identidade em Cristo vai dificultar ou não vai permitir o agir de Deus para o cumprimento da vontade dele. Por quê? Está fragmentado. Não sei realmente qual é a identidade. A gente olha o documento e diz: será que é meu mesmo? Essa foto está tão estranha. Mas no mundo espiritual não é assim. Ou você é filho, ou você não é. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Quem está aliançado com Deus é filho de Deus. Quem não está aliançado com Deus é filho do outro. Vocês têm por pai Abraão? É, porque vocês não têm por pai Deus. Vocês são filhos do diabo. Jesus falou isso. E aí a gente quer ouvir: não, todos os caminhos levam a Deus. Somos todos filhos. A gente pode fazer tudo no final. A gente diz: perdão, Senhor. Você acha mesmo que Deus vai perder tempo perdoando alguém que não quer se arrepender? Seja sincero. Não. E por que tem gente que pensa nisso? Não sei nem se é povo. Parece mais ignorância, né? Outra razão pela qual muitos cristãos não cumprem o propósito. A gente vai agora para o quinto e penúltima razão dessas maiores, aquelas que são mais visíveis. Quando descobrem que o propósito implica em receber o que não é lógico. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de... Isso não é lógico para a gente. O cara é terrível. A pessoa é horripilante. Aí Deus vai ali e convence do pecado, da justiça e do juízo, ela se converte. Aí para a gente não tem lógica não. Porque na minha família, quando o pessoal olhava, dizia: esse está aí, não tem jeito não. Agora tem uns que a gente já sabe que são anticristos, que começa com a letra L, mas não é nada. Porque as ações, as práticas são anticristãs, pessoal. Destruir famílias, matar crianças indefesas,
tocar fogo nas propriedades privadas dos outros, tomar o que é dos outros. Isso é o que? Ação anticristã. Você não vê nas escrituras essas coisas. Então, quando descobre que o propósito implica em receber o que não é lógico, aí fica atribulado. Então vai questionar Deus sobre os métodos dele. Por que Jesus está fazendo isso? Eu orava por fulano, parecia uma pessoa santinha, boa, e não converte. Agora aquele malandro, o pai de família toma um tiro perdido e morre. O bandido toma 500 tiros, chega a metralhar, o cara está vivo. Aí começa, porque a lógica humana é diferente das lógicas de Deus. E aí daqui a pouco está murmurando, porque não está compreendendo os feitos de Deus. O milagre não é para ser explicado, é para ser recebido e glorificado. E aí começa a duvidar da fidelidade de Deus. Será que é mesmo? Será que é? Será que não é? E do cumprimento da palavra dele. Aí vem a incredulidade. Nasceu a incredulidade. Deus não opera na incredulidade, Deus só opera na fé. Se creres, verás a glória de Deus. Então o que acontece com essa pessoa, ou com esse cristão? Ela começa a ficar com raiz de incredulidade. E eu te digo que isso não é alternativa boa, adequada para avançar com o próximo nível de maturidade espiritual. Olha o que a palavra fala em 1 Coríntios 3,19. Está em Romanos, você vai um pouquinho para frente, vai encontrar 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 19. E aí eu vou te mostrar na Bíblia, ou vou te lembrar como é que Deus trabalha. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. Aquele que se acha doutor e sábio para esse mundo, para Deus é quase nada, para não dizer nada. Deus vai confundir a sabedoria humana aqui. Não é da nossa maneira lógica de pensar, é através de um raciocínio perfeito, soberano, é através do raciocínio completamente eterno na mente de Cristo Jesus. Quem pode discernir o que está na mente de Deus? O que a gente pode saber que está lá em Cristo? Como a gente pode saber o que Cristo está pensando? A Bíblia diz: quando o Espírito Santo está em nós, ele sabe o que está na mente de Cristo, nos alinha a nossa mente com a mente dele. Se temos o Espírito, sabemos o que Deus pensa. Se não temos, não sabemos. Então o ser humano, ele quer o quê? Acabar com tudo, destruir tudo, porque nós somos pessoas mais ruins, pecadoras, estamos entregues à mercê do pecado e queremos praticar e apoiar quem pratica. Nós somos assim, mas o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo modifica o nosso ser, transforma o nosso caráter, molda a nossa mente. Oh, glória a Deus! Tudo que fazemos de ruim somos nós mesmos. Oh, maravilha! Agora, tudo que fazemos de bom é por causa da pessoa de Cristo em nós. Se você flagrar o seu pastor fazendo uma coisa ruim, tenha certeza que fui eu mesmo, não foi ninguém. Não foi demônio nenhum, fui eu mesmo. Eu sou assim. Agora, todas as virtudes que saem de mim é por causa de Cristo Jesus na minha vida. Amém? O diabo vai agir na brecha do mau caráter do ser humano, do desvio de caráter. E se ainda Deus permitir, louvado seja o Senhor. Na vida do crente, Deus não permite muita coisa que o diabo faça. Para a
gente não dizer logo 99%. Porque estamos guardados, protegidos e remidos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Fomos eleitos para a glória do nome dele. Que maravilha isso! Isso é tremendo. Isso é fantástico. Fantástico. Sexto e última razão pelas quais muitos cristãos não cumprem o propósito. Quando percebem que viver o propósito de Deus é contracultural. Quer viver o propósito de Deus? Quem quer viver o propósito de Deus além de mim, levanta a tua mão aí para eu conhecer. Quem quer viver o propósito de Deus, levanta a tua mão. Você vai ter que andar contra a cultura, contra toda uma sociedade. É porque está na moda. É porque é a tendência da moda. É porque é a indicação de alguém. Crente não está na moda. Crente já tem uma própria moda. É porque todos estão fazendo. Nós não somos todos. O mundo jaz no maligno. Nós somos a minoria. Nós somos salvos e eleitos por Cristo Jesus. O propósito de Deus vai ser contra toda uma cultura, ainda que ele atue na cultura, ou culturas diversas. Então a cultura daquele povo que era de descendência afro-ameríndia era batuque, tambor e rodopiar. Mas agora que estamos em Cristo, somos contra essa cultura, pessoal. O Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus. E todas as coisas estão sujeitas agora, dessas emoções, ao Espírito do profeta. Eu só pulo e rodopio se eu quiser. Mas Deus nos dá uma virtude chamada domínio próprio. Se o rodopio não for para escandalizar, ele pode rodar igual um peão. Agora, se for para escandalizar, ele pode ser uma hélice de helicóptero e sair cortando todo mundo. Está entendendo? Nós fomos retirados dessa cultura afro-ameríndia que tem muita influência, principalmente na nossa terra de tambores. Ou não? Pronto. Você já entendeu tudo a respeito das loucuras neopentecostais que Deus te tirou de lá para a luz do Evangelho da salvação em Cristo. E aí tem outras tantas situações que são culturais que a gente não faz parte disso. A gente observa. Será que vai observar? Porque tem coisas que não dá nem para a gente observar, pessoal. Que é tão podre e contaminado que a gente acaba recebendo intoxicação. É ou não? Contracultural, a gente vai ter que abandonar coisas que a gente fazia que não dá mais para fazer hoje. A gente vai ter que andar com outro grupo, porque senão a gente vai ser influenciado por mal. E aí agora vão acabar se dividindo essas classes, não sociais, mas se a gente pudesse fazer subdivisões, vão ter pessoas que são tóxicas, que a gente convivia, que agora não dá mais para ficar com elas. Tem ambientes que são altamente contaminados e impuros para nós. Não é porque a gente vai fazer evangelismo. Vai nada, irmão. Vai lá para a festa. Aí diz que é evangelismo. O cara que é viciado em bebida alcoólica, Deus vai botar ele para pregar nos bares da vida. Ele pode pregar para um outro amigo que era alcoólatra, etilista, alcoolista, como você quiser. Mas ele adentrar em todos os bares para poder pregar? Pode acontecer sim. 1 em 1 bilhão de habitantes, porque Deus, Ele é poderoso. Para Deus nada é impossível, mas isso não é regra, não está escrito, não é doutrina.
Mas a gente está vendo a outra igreja fazer isso, os evangelismos no domingo, então agora a gente vai pegar todos os ex-alcoolistas e vamos botar na rua. Não dá. E no lado do trio elétrico está escrito: Jesus Cristo é o Senhor. De quem eu não sei. Contra a cultura. Contra a cultura, não tem jeito. Muitos então vão desistir no caminho. Por causa das ameaças, vão desistir de caminhar. Por causa das perseguições, já ficaram para trás. Porque vai ser zombado por pessoas, não vão aguentar. E outros vão abandonar a verdade. Não é por causa do pastor, não é por causa da pregação, não é por causa dos irmãos, não é por causa da igreja. Judas Iscariotes tinha tudo para poder ser uma bênção. Mas ele decidiu morrer enforcado com o pecado dele. Então, muitas pessoas vão abandonar essa verdade. Por causa de decepções. Me decepcionei com fulano. E quem mandou você colocar a expectativa em fulano? Fez um contrato de expectativas não cumpridas e agora você tem direito legal de ser indenizado? Só para aqueles que estão casados no civil. Que fez um contrato de expectativa, se foi frustrado, pode saber que vai ter que botar a mão no bolso para dividir os bens. Fala. Se não fez, porque eu só estou namorando. Agora você tem que ter um contrato de namoro. Porque se você não tiver um contrato de namoro, passou 12 meses, no primeiro dia do ano que vem, depois de um ano, se você tem duas testemunhas, ou ele tem duas testemunhas, está em união estável. União estável vão ter alguns direitos por lei. Então tem que ter contrato de namoro. Eu sugiro para vocês jovens, não namorem. Mas se não aguenta, que case para não viver abrasado. Estou falando e parafraseando o Paulo. É fato da Bíblia. A pessoa está namorando 5 anos com a outra. Brincando de quê? Está brincando de nada. Já é casado, não sabe, está em pleno propósito de divórcio e já desviou do propósito de Deus. Porque agora a namorada já começou a lavar o chão. A escova de dente já está na casa do sogro. Nada contra o irmão que namora aqui. Misturou as coisas, não está casado, não tem que juntar nada. Cada um na sua casa não deve satisfação de vida particular, financeira e coisas pessoais de ninguém. Começou no noivado, aí agora começa a avançar o processo. Como é que a gente vai dividir as coisas junto? Como é que vão ser assim? O que você pensa sobre isso? Aí depois do casamento pode namorar à vontade e juntar as escovas de dente. Troca quando tiver de Covid, porque também ele é de macho. Amém? Aí hoje eu vejo minhas alunas falar, porque está com namorado, ou com o quê? Contra a cultura. Mas todo mundo tem, professor. Mas você é crente em Jesus, você não está no processo de namorado. Está entendendo contra a cultura? Então pronto, bora sair daqui, agora a gente vai ser metaverso. Porque a gente pode entrar, eu vou acessar o meu link, vou entrar na igreja. E lá eu posso ser alguém, mas fora da vida virtual. O negócio pega, eu toco o terror. Mas lá na igreja, eu sou aquele avatar santo. Não esqueça de dizimar no banco imobiliário. É uma tendência das igrejas americanas. As igrejas americanas evangélicas estão desviadas há mais de 20 anos, pessoal. Há uma tendência, você está usando calça jeans, veio dos Estados Unidos, maravilha, bota essa calça jeans
Lá no oeste da Bahia, no sertão, 45 graus, bota lá essa calça jeans, fica o dia todo você vê suas pernas. Ainda que alguns governantes botam os nossos policiais num sol causticante, na beira-mar, a gente não vai fazer isso porque nós somos crentes. Tá bom? Vai contra a cultura. Eu comecei a falar isso assim, Deus está mostrando algumas coisas, eu sei que Deus está falando algumas coisas e te mostrando outras que são contra a cultura. Tem muitas coisas que são contra a cultura, pessoal. Não vou nem adentrar na academia para você não deixar eu congregar. Porque se entrar na academia, daqui a pouco a gente está olhando a loja de sex shop pensando que também pode fazer as mesmas coisas. Não, eu vou dar uma pimentada no casamento. Pega uma pimenta na lagueta e bota na boca do outro, você vê se você não vai apimentar. Eita, gente, vou parar por aqui porque a gente está ao vivo. Aliás, já tem franchise, que é aquelas lojas que são abertas com o mesmo equipe de donos, mas na cidade você consegue ter outras lojas e você sendo proprietário para poder usar aquela marca. Existe ou não existe isso? Lojas de chocolate, lojas de roupa, sim ou não? Não tem muitas na nossa cidade? Tem também sex shop gospel. Aí a pessoa não vai no sex shop daquele que é do shopping, porque aquele ali não é ninguém. Mas não gosta, não tem problema, porque lá tem o quê? Lá tem o chofá. Vou parar. Quando a pessoa percebe que é contra a cultura, aí não tem como viver o propósito. Deixa isso na expectativa para você que é casado, namorado, para poder a gente ministrar a vida de vocês lá na frente. E vai ter para os solteiros também. Te prepara, solteiro, que vem coisa boa para vocês aí, para ficarem bem animados, avivados e cheios do Espírito Santo de Deus. E aí muitos vão desistir desse caminho, que não somos nós, amém? Então aqui eu trouxe alguns dos principais motivos de muitos cristãos viverem sem cumprir o propósito para o qual foram criados. Deus criou com um propósito específico e eles estão vivendo completamente fora desse propósito. Por todas essas coisas que eu falei, relembrando, confundem o propósito de vida com o sucesso social, estão ocupados com os perigos, medos e dificuldades, não se concentram, ou melhor, se concentram nas suas próprias dores e sofrimentos, não têm um entendimento correto do que é a paternidade de Deus e começam a perceber que não é muito lógico as coisas de Deus. E por fim, que vai ter que andar contra uma cultura. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 22,14. Se você estava ainda aberto no Coríntios, você volta um pouco. Primeiro Evangelho, você vai encontrar Mateus, capítulo número 22,14. Você vai deixar aberto 22,14, marque aí. E eu quero te mostrar a palavra de ânimo, de vitória, de bênção de Deus sobre as questões contraculturais. Deixa aberto Mateus 22. Você vai lá em 1 João 2,15 para a gente fundamentar essa questão contracultural. De Apocalipse para trás você vai encontrar 1 João, Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há.
se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se a pessoa ela começa a admirar as coisas, começa a criar ídolos no coração, começa a desejar coisas, começa a querer participar de tudo que é da cultura, fazer parte, não tem como ser filho. E aí, se a identidade não entra, as demais coisas não funcionam. Então é necessário uma conversão de verdade, se arrepender dos pecados. É tempo de arrependimento para as obras mortas e viver a vida que Cristo tem para mim e para você, para nós cristãos, alinhados com o propósito de Deus. E esse criar ídolos vai começar nos nossos corações a empurrar o altar de Cristo. E daqui a pouco a quantidade de ídolos no coração é tão grande que não dá nem mais para ver cadê Cristo. Paulo chega em Atenas e diz: olha, você tem deuses para tudo quanto são coisas, mas hoje eu quero apresentar para vocês um Deus que está escrito lá no altar de vocês. O Deus desconhecido, e é esse Deus que eu estou apresentando para vocês na cultura grega. E Ele é o único e verdadeiro Deus. Muitos se converteram e outros disseram: volta amanhã, volta para a semana, a gente quer saber mais dessas coisas. Eram os homens mais inteligentes da época. E Paulo falou: esses ídolos estão ocupando tudo aí, vocês não estão com um local específico para Deus ser exaltado. Então, quando a gente começa a desejar as coisas do mundo, querer viver as coisas dessa sociedade pecaminosa, querer participar disso, vai movendo ídolos. E Deus não divide o trono dele com ninguém. Deus abate todos os ídolos. Não tem como a gente ser filho, segundo o que a gente leu, se a gente continuar cultuando falsos deuses. Não amem o mundo, e o mundo não é a terra. São as coisas oferecidas no sistema pecaminoso. Se alguém ama essas coisas, o amor do Pai não está. E aí você tem crente que não cumpre o propósito, está fora do propósito. E a chance de não ser salvo é altíssima. Porque se não está caminhando com Deus a vida toda, naquele grande dia vai estar com Ele? Só para a gente pensar. Agora você volta para 22:14, que a gente estava falando que muitos não vão cumprir o propósito. São esses principais motivos que eu trouxe para vocês, para nós como igreja do Senhor. Mateus 22:14 diz: muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Deus chamou muitos, mas nem todos são escolhidos. E como é que eu sei que eu sou escolhido? Quando o meu comportamento está de acordo com as Escrituras Sagradas. A religião, toda hora surge uma. Ser religioso, evangélico, gospel, isso já faz parte da rotina do cristianismo no Brasil. Eu estou falando do Brasil, não sei como está lá fora. Acredito que em alguns lugares até piores. Mas dentre esses todos, quem são realmente os remanescentes? Quem são os crentes protestantes que protestam contra o pecado? Quem são os reformados desse dia chamado hoje em Cristo? Somente Deus, somente a fé, as Escrituras Sagradas, o cumprimento da palavra, e não existe outra doutrina fora da Bíblia.
Paulo em Filipenses 3,14 diz assim, abra sua Bíblia para a gente finalizar. Olha o que Paulo fala que seja o fechamento dessa ministração, dessa palavra abençoada que Deus colocou para eu compartilhar com vocês. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Prossigamos para o alvo, e esse alvo é Cristo. Glória a Deus. Nosso alvo não são as riquezas, os bens materiais, o status social, não são os perigos, dificuldades, os medos, as dores, sofrimentos, não é a falha de paternidade, não é o pensamento lógico humano, não é a cultura. Nosso alvo tem um nome, e esse nome está acima de todo governo, de qualquer nome que exista hoje na face da terra. O nosso alvo não é partido político, não é posição de nada, não é doutorado, ainda que isso seja lícito. O nosso alvo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Quero que você se coloque de pé, porque a gente vai orar, agradecendo a Deus pelo que Ele fez no nosso